Olá, eu sou o Alton Wallace, sou na TV Relacionamento e sou um plantador de árvores e um empresário. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos enveredar por um mundo fantástico que se chama ciência. E a ciência, ela é parte de um experimento e que chega desde aquilo que a gente não enxerga, até as grandes proporções desse universo maravilhoso. Cátia Oliveira, gratidão, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre ciência para toda a sua audiência. Perfeito. Por favor, eu queria que você falasse, talvez o teu professor de ciências no fundamental e no médio tenha sido excelente, porque essas pessoas são inspiradoras aí quando são boas, né? Eu, por exemplo, tive um professor de ciências, Dorival Mendes, fantástico. E eu cheguei a pensar em um dia fazer parte de ciência. No meu universo, antigamente não tinha essa parte de grandes proporções, era mais assim para ser um professor de ciências. E aí eu fiz a conta, eu achei que como engenheiro eu ganhava melhor. Entendeu? Ah, certamente. A conta foi certa. Então me fala, o que te fascinou para você se tornar cientista, né? Então eu vou falar da minha formação, para falar como é que eu cheguei nela, né? Eu de formação sou biomédica de formação, eu fiz doutorado em bioquímica na Universidade de São Paulo, fiz pós-doutorado em bioquímica e sempre trabalhei com um modelo de parasitologia, um parasita humano, um verme que se chama Schistosoma mansoni. E esse verme causa uma doença tropical negligenciada chamada esquistossomose. E hoje eu sou docente da Escola Paulista de Medicina, né, lá do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia. E de onde surgiu essa vontade? Né? Das aulas de ciência, das aulas de biologia. Okay. Porque a biologia, particularmente aos meus olhos, é um mundo encantador. Né? Na verdade, aos olhos de todo mundo, porque todo mundo sempre quis abrir o sapinho quando corria ou não. Talvez não sei. Não, eu já fiz operação de sapinho. Não, né? todo mundo, não é? Isso. Sempre todo mundo que tem aquelas pessoas que querem saber o que tem por dentro, como que funciona. Isso. E mais recentemente, né, frente às pandemias, como que faz uma vacina, quanto tempo se demora para se desenvolver, por que uma vacina se desenvolve mais rapidamente do que outra. Então todo esse universo é bem instigador. Obviamente, por trás de qualquer profissional, tem professores inspiradores, né? Até você, enquanto engenheiro, existem professores inspiradores. Sim. Então, sim, ao longo da vida eu tive vários professores que contribuíram para isso e até para descobrir realmente essa vertente de querer fazer ciência, pesquisa científica, isso foi ao longo da minha graduação, na qual também tive acesso a professores que me inspiraram muito e me abriram portas, que me permitiram, ao longo de estágios, experimentar essa realidade de fazer ciência e é um bichinho que te pica, né? Sim, bichinho do conhecimento é um bichinho que te pica e que te vicia, né? Sim. Então isso é uma coisa muito interessante. E hoje também me orgulho de ser professora universitária também e é também poder formar e abrir, despertar a mente dos alunos, né? Para, se não na minha área, né? Qual a outra área seria interessante na vivência deles? Perfeito. E queria que você detalhasse um pouquinho mais o que te fascinou aí da esquistossomose. Aí na verdade, aí são as oportunidades que aparecem na vida, né? Eu sempre gostei de biologia molecular, né? Dentro da área da ciência, estudar os genes, os genomas, a genética. Okay. E na minha iniciação científica, quando eu ainda estava na faculdade, tive a oportunidade de fazer estágio num grupo que estudava a genética da cana-de-açúcar. Só que eu sou biomédica, né? Então tenho uma formação mais... O olhar é diferente. O olhar é diferente. E foi muito, muito interessante, super importante até para entender geneticamente como você selecionar plantas melhores, enfim. Mas no fim da minha graduação, quando fui começar o doutorado, eu queria algo voltado para a saúde humana.
Aí eu tive contato com o grupo de pesquisa, o grupo do professor Sérgio Bejovski Almeida, que é o meu grupo de formação de pós-graduação, na pós-graduação. Ele tinha 2 linhas de pesquisa, uma que estudava câncer e uma que estudava o parasita xistossoma. E aí, na ocasião, ele apresentou os projetos e me convidou a ingressar nesse mundo da parasitologia. E eu aceitei, fui de mente aberta e aí foi o segundo apaixonamento, né? Que é um modelo de estudo interessantíssimo e quando você começa, você se perde, quando você se perde. Esse daí, desde que ele foi descoberto, ele sofreu mutações? Não? Sim, né? Todo parasita... eu achei que já tinha inventado um remédio lá que disseminava tudo. Existe uma cura para a esquistossomose, é o uso de um fármaco chamado praziquantel. Só que o maior problema de controle da doença seria o saneamento básico. Se você fizesse saneamento básico, você resolvia não só a esquistossomose, quanto uma ampla gama de doenças infecciosas. Então você trata as pessoas, só que você não resolve o problema, a questão ambiental, o ambiente socioeconômico com que elas vivem. Então elas se reinfectam sucessivamente. E aí, como qualquer organismo, naturalmente vão surgindo mutações. Então, uma das situações que acontece é como tem um único fármaco que se usa, naturalmente a tendência, um risco que existe é que se selecione parasitas que sejam resistentes ao fármaco. Isso é muito observado e acontece muito rapidamente, por exemplo, com bactérias. Quando você começa a usar muito antibiótico indiscriminadamente, você mata a maior parte das bactérias, mas você seleciona as resistentes e essas vão se proliferando e aí você de repente tem uma população de bactérias que já não tem mais, aquele fármaco já não tem mais ação. Da mesma forma, só que numa velocidade muito menor, pode acontecer com os parasitas. Então, existem mutações, existem vários aspectos que são interessantes para estudar na genética, né? Principalmente, por exemplo, a esquistossomose no Brasil, ela é fruto do período no qual tinha o tráfico de escravos. Eles eram trazidos da África para o Brasil. E aí a doença chegou no continente americano nesse contexto. Era chamado barriga d'água? É, barriga d'água. É o nome popular, barriga d'água. Você adquire doença quando você entra na lagoa que tem os caramujos que estão contaminados. Eles liberam as larvas do parasita e entram na pele. E hoje, por meio da genética, a gente consegue ver a disseminação dos parasitas no Brasil e tentar refazer a trajetória de que regiões da África que originadas, que esses parasitas vieram. Você consegue estabelecer essa rota de migração baseada só nas mutações genéticas que acontecem no DNA desses parasitas. Nossa, dá ficou um papo muito cabeça, né? Desculpa. Não, bom. Você fez alguma publicação científica? Várias. Bacana. Em geral, no meu grupo, a gente tenta fazer pelo menos um artigo por ano, né? Eu, particularmente, o que eu tenho estudado? Como que moléculas que o corpo humano produz para combater o parasita, por exemplo, moléculas que vão acionar a resposta imunológica, o sistema de defesa, como que essas moléculas podem funcionar no parasita como sinais para ele se adaptar e se desenvolver. Então, o corpo produz para matar o parasita. Sim. E ele aproveita para se desenvolver. Porque se ele consegue fazer infecção, é porque ele consegue sobreviver à resposta imune. É verdade. Então, a gente tenta entender quais são esses genes que permitem que ele sobreviva à resposta de defesa do hospedeiro, do ser humano. Não, maravilhoso. Kátia, eu quero que você venha outras vezes aqui, tá? Tá ótimo. Pra falar essas coisas muito importantes aí, que a ciência é portadora de grandes novidades sempre. Né? Você tem grandes surpresas, né? Você tem laboratórios surgindo, você tem grandes avanços, mas a gente vê que existem as mutações também. Sim, sim. Pode deixar seus contatos, por favor? Claro, então, o meu grupo de pesquisa fica na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, né, na Universidade Federal de São Paulo. Eu sou do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia, então o site do meu grupo de pesquisa é xistosig.com, xisto é
SCHISTO. Isso, nós vamos escrever aqui SIG, também. vai estar aqui, ó. .com, e aí vocês podem acompanhar por lá as publicações, enfim, a gente também está nas redes sociais para tentar contar um pouquinho do dia a dia do laboratório de pesquisa, né? Embora a gente não seja muito ativo nas redes sociais, por mim. Imagina. É que a gente escreve artigo ou publica, não Perfeito. Obrigada, Obrigado. Sofia, pela oportunidade. Gratidão, tá? Internautas, eu comecei a entrevista bem branda, tá? Mas a gente dá todo o valor, né, a essa doutora espetacular que vem aí ajudando aí na parte da saúde. Então, com os agradecimentos, então, à doutora Kátia Oliveira, nós fazemos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.